Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e 20. Diz assim: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Pode abaixar um pouquinho o meu monitor, amigo? Está um pouco alto, está querendo apitar. Por favor, um pouquinho menos só. Som e teste. Legal, obrigado, viu? Muito obrigado. Podemos ler juntos, irmãos? Você pode ler comigo esses dois versículos? Vamos lá? Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Provérbios 23, 26, você não precisa abrir, mas o texto diz: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que isso quer dizer, meus irmãos? Na cultura judaica, o coração não é apenas a sede dos sentimentos, mas é a própria vida do homem, como um todo. Portanto, meus irmãos, na Bíblia, o coração é símbolo do centro da vida de cada ser humano. E fisicamente? Fisicamente, o coração é o órgão responsável em bombear sangue para todo o corpo. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declara que a maior causa de morte no mundo é por doenças do coração, problemas do coração. Isso é muito interessante, porque a maior causa de morte em relação à vida espiritual também tem raiz no coração das pessoas. E agora não estou mais me referindo ao coração físico, mas me refiro ao coração espiritual, centro da vida humana. Gente, e a principal doença que mata as pessoas é chamada petrificação. Qual é o nome, gente? Petrificação, que é o coração empedrado, é o coração duro, é o coração de pedra, endurecido, é o coração frio, é o coração gelado. E qual é a solução? Meus irmãos, a Bíblia diz que para essa doença só tem um jeito: é transplante. Transplante. E no texto que nós lemos aqui, Ezequiel trata exatamente sobre isso. Ele fala sobre transplante de coração. Meus irmãos, qual que era a razão para que o Espírito de Deus falasse sobre a necessidade desse transplante? Isso foi escrito no 6º século antes de Cristo. E nesse tempo, meus irmãos, o povo de Israel havia se voltado contra o Senhor e caído no pecado da idolatria. E o que é pecado, gente? Pecado é errar o alvo. Pecado é o quê? Errar o alvo. Pecado é errar o alvo que Deus estabeleceu para a nossa vida, na nossa vida. E é possível que muitos estejam hoje sofrendo consequências dos seus erros que cometeram na vida, erros talvez do passado, ou até mesmo de hoje, do presente. Veja, Jerusalém
já não era mais o trono de Deus. Jerusalém não era mais aquela cidade cujo povo vivia para o Senhor e em nome do Senhor. Muito pelo contrário. Aquele povo, o povo de Israel, estava em desobediência e rebelião. E a Bíblia fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Essa era a situação daquela nação, naquele momento. E aí então veio a disciplina. Porque Deus disciplina o filho que ama. Veio a disciplina de Deus, e a disciplina que Deus mandou se traduziu na invasão babilônica de Jerusalém, e a cidade então seria completamente arruinada e destruída. E aí, no meio do caos, em meio àquele caos todo, Deus falou. Deus falou. E olha, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma boa notícia para te dar aqui nesta noite. Quantos gostam de ouvir boas notícias, boas novas, boas notícias? Olha, eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Momento de crise, de dor, problemas, perdas. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, um momento de caos na sua vida. Mas saiba que sempre no meio do caos, Deus fala. E Ele vai falar com você nesta noite. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Senhor está falando neste lugar. Amém, igreja? E aí Deus deu então duas mensagens aqui a Ezequias naquele tempo. E a primeira mensagem, Deus estava dizendo, olha, eu vou julgar todo o coração rebelde. Eu não deixarei impune aqueles que se rebelaram contra mim. Essa era a primeira mensagem. E a segunda mensagem que Deus dá a Ezequiel é uma mensagem de restauração. E para que isso aconteça, meus irmãos, é necessário haver um transplante interior. Um transplante de coração. Não haverá restauração sem esse transplante. Não há possibilidade. Tem que haver o transplante. E o que Deus está dizendo aqui, através da boca do profeta, é o seguinte: eu vou restaurar esse povo. Eu vou restaurar aqueles que se humilharem. Eu vou restaurar aqueles que querem ser restaurados. Eu vou restaurar aqueles que desejam ser restaurados. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que essa palavra vale para hoje. Vale para os dias de hoje, para esta noite, para este nosso primeiro encontro de 2021. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu vou restaurar a sua vida. Eu vou restaurar aqueles que desejam ser restaurados. Aqueles que buscam por esta restauração. Deus está dizendo, eu vou restaurar. Se você está buscando por uma restauração, quantos aqui estão buscando por uma restauração em alguma área da vida? Deus está dizendo, eu vou restaurar a sua vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Mas o que é necessário? Gente, o que é necessário para que haja esse transplante e essa restauração? O que é necessário para que haja o transplante de coração? O que é necessário? E o texto aqui deixa muito claro. O texto fala sobre uma cirurgia. Vai haver uma cirurgia nesta noite. Está preparado aí para entrar na sala de cirurgia? Deus vai realizar uma cirurgia nesta noite. E aqui está, o Senhor está falando como é que vai ser essa cirurgia. E primeiro, é necessário retirar o coração de pedra. Deus está dizendo, é necessário eu retirar o coração de pedra. O que é que diz o texto? Retirarei deles o coração de pedra. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Retirarei deles o coração de pedra. Então, para esta cirurgia, primeira coisa que Deus vai fazer é retirar o coração de pedra, que é o coração petrificado. Um coração petrificado é um coração duro, insensível, orgulhoso,
soberbo, arrogante, desdenhoso, presumido, autossuficiente. Esse é o coração petrificado. E uma pessoa assim não ouve Deus falar. Se torna insensível à voz de Deus. Uma pessoa com o coração petrificado não acredita que Deus tem o poder para operar milagres, para realizar maravilhas, para restaurar vidas. Isso é um coração de pedra, gente. E há tantas pessoas assim, pessoas que já não têm sensibilidade, pessoas embrutecidas pelas tragédias da vida. Elas não conseguem sentir mais empatia, não conseguem sentir mais compaixão. Tem gente que é capaz de passar pela dor do outro secamente, de maneira fria. Tem gente que já não chora mais. Sabia disso? Porque o coração está tão petrificado que as lágrimas não se manifestam. Mas como é bom ter um coração amolecido. Como é bom ter um coração de carne. E Deus se agrada de gente que tem um coração sensível e quebrantado. A Bíblia diz que perto está o Senhor, Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O Salmo 51, versículo 17, diz que é um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. Aleluia! Deus se agrada deste coração sensível e quebrantado. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que o único tipo de pessoa que Deus rejeita é o soberbo. Deus se opõe ao soberbo. Ele rejeita a soberba, mas ele se aproxima do humilde. Ele dá graça àquele que tem um coração sensível, quebrantado. Ah, meus irmãos, e o coração orgulhoso é uma doença espiritual que o pecado gera no coração das pessoas. Mas até o capítulo 11 de Ezequiel, depois você pode ler com mais calma na sua casa, leia. Até o capítulo 11 de Ezequiel, a Bíblia diz que aquele povo rejeitou a palavra de Deus. O que aconteceu, irmãos? Eles o quê? Rejeitaram a palavra de Deus. E é por isso, como eu disse ainda hoje pela manhã, que nós estamos valorizando a leitura bíblica. Participe com a gente. Leia a palavra, porque nós queremos valorizar a palavra de Deus, porque a gente sabe que o que vai fazer diferença na nossa vida é a palavra de Deus. Você quer caminhar em vitória no ano de 2021? Quantos desejam isso? Então leia a Bíblia. Valorize a palavra de Deus. Não fique correndo atrás de misticismos, de novidades que temos por aí. Não faça isso. Não seja tolo. Não seja infantil, uma criança espiritual. Mas conheça a palavra de Deus. Você quer ser um crente maduro? Quantos querem se tornar crentes maduros? Então conheça a Bíblia. O que vai trazer maturidade à sua vida é conhecer a palavra de Deus. Ela que vai produzir fé no seu coração. E aqui, através desta palavra, você vai conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Valorize a leitura bíblica. Não abandone, não rejeite a palavra do Senhor. Priorize isso na sua vida neste ano de 2021. Mas aquele povo, como eu disse, eles rejeitaram a palavra de Deus. Eles profanaram as coisas sagradas. Aquele povo havia caído na idolatria. E meus irmãos, quando a gente abandona a palavra, a gente cai na idolatria. Essa é uma realidade. Eles estavam escravizados agora por todo tipo de pecado. A liderança daquela nação estava também envolvida no erro. A cidade toda estava cheia de maldade, cheia de carnalidade, de violência.
É claro, um coração envolvido com o pecado, uma liderança envolvida com o pecado, um governo envolvido com o pecado, só vai gerar sofrimento no meio da sociedade. E nós sabemos disso. E sabe qual que foi a consequência, gente? A consequência foi que Israel foi para o cativeiro. O cativeiro de Israel tinha nome, tinha origem e tinha situação. E eu fico pensando diante deste quadro aqui que a gente vê no povo de Israel, que tem muito a ver com os dias de hoje, tem muito a ver com a gente, comigo, com você. Eu fico pensando, o que é que tem levado tanta gente ao cativeiro? Hein? Será que nesta igreja, nesta congregação, nós temos pessoas amarradas num cativeiro moral, espiritual, um cativeiro emocional, gente tomada pela idolatria, gente? E o que é idolatria? Você sabe o que é idolatria? Porque tem muita gente que acredita que o idólatra é aquele que adora imagens e escultura. Mas isso é apenas um tipo de idolatria. A idolatria se caracteriza, meus irmãos, por todas as vezes que você tira Deus do centro. Todas as vezes que você tira Deus do trono e coloca alguém ou qualquer outra coisa no lugar. E o que pode ser? Pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento, pode ser o seu trabalho, pode ser aquilo ou alguém que você chama de amor da sua vida. Pode ser o dinheiro, pode ser a sua empresa, pode ser um bem material, pode ser um clube de futebol. E tantas outras coisas. Tantas outras coisas. E tem tanta gente aprisionada, tanta gente cativa, que lá dentro, no seu coração, está dizendo, eu não sou livre. Eu não sou livre. E sabe qual é, meus queridos irmãos, o problema da existência? Sabe qual é? Olha, é que nós somos muito bons em fazer as coisas aparentarem estar bem. Nós gostamos muitas vezes de viver de aparência. Parece que isso não nos incomoda. Nós damos mais atenção ao estético, ao rótulo, aquilo que está por fora, à aparência. E ninguém sabe o que está no nosso coração, dentro do nosso coração. O seu pai não sabe o que está dentro do seu coração, a sua mãe não sabe, o seu marido não sabe o que está no seu coração, a sua esposa também não sabe, os seus filhos não sabem. Mas eu quero dizer para você nesta noite que tem alguém que sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece os seus pensamentos antes de serem pensados, ele conhece as suas palavras antes de serem ditas, ele conhece o seu levantar e o seu deitar, ele conhece os seus dias, ele conhece a sua história. Ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que o coração do homem é corrupto. Quem o conhecerá? O coração do homem é perverso, gente. Mas a Bíblia diz que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. E Ele quer transformar a sua vida nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quer transformar o seu coração. Quer fazer um transplante de coração nessa noite. Amém, queridos? Mas ninguém sabe o que está no nosso coração. E tantas vezes nós estamos vivendo uma escravidão. Estamos vivendo um verdadeiro cativeiro. Nós somos bons de aparência, como eu disse aqui para vocês. Nós somos muito bons de aparência, nós cuidamos bem do nosso visual, da nossa estética. Inclusive, meus irmãos, o Brasil está entre os maiores consumidores de cosméticos do planeta. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Pois é, meus irmãos, nós estamos cuidando cada vez mais da estética. Estamos cuidando cada vez mais do corpo. Estamos cuidando cada vez mais do visual. Mas, queridos, a grande questão é se nós estamos cuidando da nossa vida por dentro. Porque o que adianta? Por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. Como diz aí um adágio popular. Por fora e por dentro, pão bolorento. O que adianta? Jesus disse a um grupo de religiosos, vocês são como sepulcros caiados,
que por fora vocês se mostram belos, mas por dentro vocês estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso: por fora é bela viola e por dentro é pão bolorento. A podridão. Vocês querem parecer bem, vocês gostam da aparência, vocês valorizam o estético, mas vocês não têm conteúdo. É podre o que está dentro. E nos dias de hoje, meus queridos, muitos artistas famosos, eles vão em busca de uma aparência ideal. E tem muita gente assim também, não só os artistas. É porque a gente vê na televisão, né? Os artistas fazendo aquelas cirurgias plásticas e mudam o corpo, e mudam o rosto, e tira o nariz, tira a orelha, põe, inverte, e tira aquilo que tem, e põe aquilo que não tem. Não é assim, gente? Essa é a realidade. Estica aqui, puxa ali, põe lá, e muda o rosto. E olha, e a verdade é que eles estão tentando se transformar em algo que talvez nem eles saibam. Quantas vezes esses artistas demonstram ser escravos de uma infelicidade, de um vazio, e nunca encontram aquilo que tanto sonham encontrar, gente? Quantas vezes? E aí eles se afundam numa depressão, numa crise de ansiedade. E muitos acabam morrendo tristes. Que vida é essa? Que vida é essa? Eu quero dizer para vocês nessa noite que não são os bens, não é a nossa aparência, não são as coisas que nós temos, não são as coisas que nós conquistamos nesta vida que constituem a vida. Não. Mas o que é que está acontecendo com a sociedade, queridos? O que acontece com o mundo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo em meio de um povo, no meio de um povo tão sofrido, mas que na verdade os seus problemas não estão do lado de fora. Não, meus irmãos, o problema da mulher não é exatamente a sua aparência. O problema do homem não é exatamente a sua empresa, o seu carro. Gente, a coisa é mais embaixo, é mais profunda. Qual é o problema? O problema do ser humano tem um nome: pecado. Qual é o problema, queridos? É o pecado, e o pecado destrói a gente. O pecado mata. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado tem um salário. O salário do pecado é a morte. O que é pecado? E quando você começa a ler a Bíblia, você vai encontrar muitas coisas que Deus denuncia como pecado. Eu poderia apresentar uma lista enorme para vocês. Por exemplo, a Bíblia fala que idolatria é pecado. Feitiçaria, invocar as forças do inferno para subir na vida, para crescer na vida, pecado. Pecado é prostituição, inimizades, é a raiva, é o ódio, é a inveja, é a cobiça, é a bebedice, é a glutonaria, é a maledicência, é o adultério, é desonrar pai e mãe, é profanar o nome de Deus. Pecado é homicídio, é roubo, é injustiça social, é um engano, é a mentira, e a lista é extensa. E será que ainda a gente precisa perguntar, meus irmãos, o que é pecado? Será? De uma maneira muito simples. De uma maneira muito simples. Eu vou dar uma definição de pecado para você. Anote. Pecado é tudo aquilo que ofende a Deus e destrói as pessoas. O que é pecado, irmãos? É tudo aquilo que ofende a Deus e destrói as pessoas. Mais uma vez, o que é pecado? É tudo aquilo que ofende a Deus e destrói as pessoas. Isso é pecado. E quanta gente está precisando de um coração novo? Você já tem um coração novo? Quanta gente? Então a primeira parte aqui dessa mensagem, do transplante que Deus quer realizar em nós, qual é? É a retirada desse coração de pedra, escravizado ao pecado. E o Senhor está dizendo aqui nessa noite: eu arrancarei os corações petrificados. Eu arrancarei. Aleluia.
Diga glória a Deus bem forte, igreja. A segunda parte da mensagem. E dessa cirurgia. Primeira parte da cirurgia, Deus tira esse coração petrificado, o coração de pedra. E a segunda parte, o que é necessário para esse transplante? É necessário agora então colocar um coração novo. O que é que Deus está dizendo? Versículo 19. Lhes darei um coração de carne. Vamos repetir, por favor, meus irmãos. Lhes darei um coração de carne, que é o coração regenerado, é o coração sensível, é o coração dependente de Deus, é o coração quebrantado, é o coração humilde. É esse o novo coração. E como é que é este novo coração? Como ele é? Olha, se nós vimos que a característica de um coração petrificado é sempre o pecado, então quais são as características de um coração novo? E eu queria apontar aqui nessa noite algumas características deste coração novo. Se você quiser anotar, faça isso. Primeira característica: o coração novo não tem mais feridas do passado. Vamos repetir juntos? O coração novo não tem mais feridas do passado. Meus irmãos queridos, quanta gente machucada desta igreja, quanta gente magoada, quanta gente ferida, quanta gente traumatizada por causa de coisas que aconteceram dentro da própria casa, quanta gente maltratada, quanta gente humilhada ao ponto de produzir feridas no fundo do coração. E quando uma ferida dessa surge, meus irmãos, os sonhos se vão. Pessoas marcadas assim, pessoas magoadas, que estão vivendo com feridas profundas no coração, são pessoas que perderam seus sonhos. Já não sonham mais. Eu vou contar uma experiência que eu tive alguns anos atrás, de quando eu fui ministrar numa igreja. Fui convidado para ministrar numa igreja, numa outra cidade do Brasil, e eu conheci, num evento que estava tendo, eu conheci uma moça que estava muito machucada e muito ferida, e ela tinha marcas terríveis na sua vida, porque a sua mãe declarou palavras de maldição a vida toda. E ela me contou a experiência, ela estava dizendo para mim que a mãe dizia que ela era burra, que ela era uma safada, que ela era uma prostituta, e eu estou falando com palavras leves aqui para vocês, tá? Que a coisa era pesada mesmo. E dizia para ela que ela nunca daria certo na vida, que o destino dela seria de fracasso, humilhação e derrota. Você já imaginou? Será que nós temos pessoas marcadas assim aqui hoje? Será? Porque aquela moça, ela dizia para mim, eu não consigo avançar na vida. E é uma verdade, pessoas assim, com ressentimentos, os ressentimentos, gente, aprisionam a gente não consegue dar um passo à frente. Ela era uma moça marcada pela insegurança, pelo medo e por uma depressão muito grande. Meus queridos, ela tentou tirar a própria vida. Algumas vezes ela chegou a parar num leito de hospital, entre a vida e a morte, certa vez. E aí, meus irmãos, quando encontrei com aquela moça, ela disse para mim, olha, Ronaldo, eu não tenho mais sonhos, e eu não tenho mais por que viver, não tem sentido mais a vida para mim. E ela chorava diante daquele quadro, diante daquela situação, e era início de um retiro, era início de um evento, de uma programação, e eu disse para ela, então por que você veio até aqui, minha irmã? O que é que te trouxe aqui? O que é que você veio fazer neste lugar? E ela disse, olha, não sei, mas talvez ainda haja esperança para mim. E ela chorava. E eu disse para ela, minha irmã, eu creio que o Deus da restauração, o Deus que dá coração novo, Ele pode hoje restaurar a sua vida. Eu digo para você que se encontra nessa mesma situação, você que se identifica com essa história, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que eu creio no Deus da restauração.
no Deus que não abandona a gente, no Deus que ama você. Ele está presente neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te ama profundamente e Ele não vai te abandonar. Este Deus que dá um coração novo. Quer aplaudir? Pode aplaudir, desculpa. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus que dá um coração novo, Ele pode nessa noite restaurar a sua vida. Você crê nisso? E aí, meus irmãos, quando eu terminei de ministrar, eu fiz um desafio de oração. Chamei pessoas à frente, naquele momento, para orarmos. Eu vi aquela moça vindo à frente, chorando copiosamente. E ela chorava, e ela chorava, e ela dizia: eu creio num Deus que restaura. Eu creio num Deus que restaura. Irmãos, Deus lhe restaurou a esperança. Glória a Deus por isso. E foi fundamental aquele dia ali, um tratamento no divã de Deus. Ela se sentou com o Senhor, ela abriu o coração, ela rasgou o coração. Não rasgou as vestes, mas rasgou o coração diante de Deus e deixou Deus, permitiu que Deus tratasse das suas feridas mais profundas. E Deus tratou, louvado seja o nome dele. Oh, meus irmãos, e aquela moça foi restaurada. Deus quer restaurar a sua vida também nesta noite. Porque o coração novo não tem mais feridas do passado. E uma das características desse novo coração é que as nossas feridas antigas, elas ficam para trás. Porque é a Bíblia que diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos avançar, gente? Vamos avançar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que significa isso? Eu já disse isso em outras oportunidades e faço questão de mencionar novamente. Porque tem gente que pensa que esquecer é passar uma borracha mágica. Tem gente que diz o seguinte: olha, para você perdoar, você precisa esquecer. Você tem que esquecer, não tem como a gente esquecer, irmãos. Como é que você vai esquecer de algo que aconteceu na sua vida, algo que marcou a sua vida tanto positivamente quanto negativamente? Você viveu coisas boas na sua vida que você se lembra até hoje? Sim ou não? E coisas ruins, se você viveu que você se lembra até hoje? Também. Você fez algo bom, algo ruim que você se lembra? Alguém fez algo bom e algo ruim com você e você também se lembra? Claro. Por que a gente se lembra? Porque a nossa memória é uma parte viva que está dentro de nós. Então não tem como a gente esquecer, a não ser que você tiver uma doença chamada amnésia ou sofrer um acidente grave. Mas fora isso, queridos, nós vamos nos lembrar. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui, quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, quando ele está ensinando a gente com esta verdade, ele está dizendo o seguinte: dando um outro sentido àquilo que você viveu, dando um outro significado àquilo que você viveu. E qual é o sentido desse significado? Sermos curados das nossas memórias. Sermos curados, você vai se lembrar, mas você é uma pessoa sarada, uma pessoa curada das suas memórias, porque o Senhor te libertou. E Ele está dizendo para você nesta noite: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Você crê nisso? Você pode dizer isso para alguém perto de você: olha, Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Deus quer fazer coisas novas na sua casa, na sua família. Ele quer fazer novas todas as coisas. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja? Mas olha só, uma outra característica deste coração novo. Bom, a primeira, nós vimos aqui, o coração novo não tem mais feridas do passado. A segunda característica, o coração novo tem esperança. Sim, Ezequiel profetizou dizendo: eu lhes afirmo que o Senhor vai colocar em vocês um espírito novo. Um espírito novo. Um espírito novo que é? É uma nova motivação, é uma nova alegria.
é um novo ânimo, é uma nova fase, é um novo momento, meus irmãos. Quem sabe você chegou aqui nesta noite, você entrou precisando desse transplante, dessa novidade, precisando deste novo coração, precisando que Deus restaure o seu espírito. Quem sabe hoje você se encontra assim? Então permita Deus trabalhar no seu coração. Permita hoje Deus realizar um milagre na sua vida. Um novo coração, queridos. Esse coração novo é um coração que não tem mais feridas do passado. E é um coração cheio de esperança. É um coração cheio de esperança. Porque crê que aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Deus não desistiu de você. Ele está fazendo uma obra poderosa na sua vida. Se você ainda tem dúvidas em relação a isso, será que Deus desistiu de mim? Se você tem dúvidas em relação a isso, eu quero dizer para você com muito amor, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu. Se você pensa assim ainda, é porque você não conhece Bíblia, é por isso que você precisa ler Bíblia. Que é impossível uma pessoa que conhece as Escrituras dizer isso. É impossível. Deus não desiste dos seus. Deus não desiste de você, da sua vida. Não. E tudo aquilo que acontece com você coopera para o seu bem. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Você crê nesta verdade bíblica? Então não duvide. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de boas novas, de boas notícias. É uma mensagem de restauração, que é o que Deus quer fazer com você nesta noite. Honra e glória ao nome do Senhor. Mas olha a outra característica importante. O coração novo tem Deus sentado no trono. O coração novo tem Deus sentado no trono. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eles serão este povo, eles serão os meus discípulos. Porque o texto está dizendo o seguinte: eles me obedecerão, obedecerão às minhas palavras, servirão só a mim, disse o Senhor, serão meus discípulos. O que a profecia aqui está dizendo, meus irmãos, é que toda a idolatria e tudo aquilo que não era de Deus, seria banido, seria lançado fora, seria destronado. Talvez Deus tenha que destronar nesta noite algumas coisas na sua vida para que o Senhor Jesus se sente, tome o lugar e seja único na sua vida. Talvez isso seja necessário acontecer. Então veja bem, no coração novo não há feridas, no coração novo há esperança, e no coração novo só Deus é Senhor. Mas ainda há uma outra característica. O coração novo aprende a amar. O coração novo aprende a amar. Gente, o pecado nos impossibilita de amar. O pecado faz com que a gente não ame. Essa é uma realidade. E a Bíblia diz que quando a iniquidade se multiplicasse, o amor mesmo se esfriaria. Um coração que não é regenerado é incapaz de amar. Por isso que é necessário o transplante de coração. E nos dias de hoje falta amor. Falta amor na família, né? Falta amor nos casamentos. Falta amor na relação de pais e filhos. Falta amor na sociedade. Falta amor. E é tão triste, como ainda eu me lembrava hoje pela manhã, quando a gente entra nas redes sociais e a gente vê os irmãos da igreja brigando, discutindo, atacando o outro irmão, porque simplesmente discorda às vezes de alguma postura, de alguma atitude. Então é o seguinte: se você não fizer aquilo que eu acredito que deve ser feito, então eu ataco você, eu vou odiar você, eu vou expor você para todo mundo. E a gente às vezes que anda com a gente, é gente que está aqui, é gente que está ali, nos assistindo nessa transmissão, que basta discordar de alguma coisa, eu vou te expor,
Eu vou arrebentar com você. Por quê? Porque o amor esfriou, gente. Falta amor. Falta amor. E sabe o que é que Deus está dizendo? Deus aqui está dizendo o seguinte: eu vou dar a vocês um coração novo. Eu vou ensinar novamente. E eu vou ensinar vocês. E vocês vão aprender a amar. Vocês vão aprender a amar. Vocês serão um só coração, vocês serão um único povo, vocês falarão a mesma língua espiritual, vocês terão o mesmo Deus, vocês adorarão o mesmo Senhor, vocês se prostrarão diante do mesmo trono e vocês serão identificados como meus, diz o Senhor. Aleluia! O texto diz: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Oh, meus queridos irmãos, igreja é o ajuntamento dos santos, igreja é o ajuntamento dos salvos, daqueles que Jesus redimiu. Nós somos a igreja. Nós somos. E lembra que eu tenho falado que igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente em aperfeiçoamento, em restauração. Todos nós aqui estamos nesse processo, todos, sem exceção. Todos nós deveríamos participar do Celebrando a Recuperação, que é coordenado pelo meu amigo pastor Gilberto Dalmaso, às quartas-feiras, às 20 horas, aqui nessa comunidade. Todos nós deveríamos, porque todos nós precisamos de tratamento, precisamos ser restaurados. Igreja, então, não é lugar de gente perfeita. Se você vem para este lugar esperando gente perfeita, já era. Você vai embora daqui a pouco. É questão de horas, ou dias, ou meses. Porque o primeiro problema que tiver, você não aguenta. Esse lugar aí tem gente imperfeita. Vou embora da igreja. Aí você vai para outra igreja. Chega lá, mesma coisa. Você vai encontrar gente imperfeita. E o dia que você encontrar uma igreja perfeita, só do fato de você chegar já se tornou imperfeita. É ou não é, gente? Porque nós somos assim, somos humanos. Somos falhos, somos tão limitados. E precisamos da graça de Deus, do amor de Deus e da graça dos irmãos, do perdão dos irmãos também. É ou não é, gente? Igreja é lugar de tratamento. Nós somos a igreja de Jesus. E talvez alguém nessa noite esteja pensando: mas Ronaldo, eu não sei se eu sou igreja. Se você não tem essa certeza, se você não tem essa convicção, eu quero te convidar a ser igreja. Então como é que eu faço para fazer parte deste povo? O povo de Deus, o povo mais lindo da face da terra, formado de várias nações. O que eu faço? Como é que eu posso fazer parte? Simples. É só você tomar posse desse coração novo. Aleluia. Tome posse nesta noite. Permita que Deus arranque o coração petrificado e transplante um coração novo. É isso que Ele quer fazer comigo e com você. Você pode dizer amém? Gente, olha, essa cirurgia é espiritual, viu? E quem faz é Jesus. Porque Ele é o médico. Ele é o médico. E Ele, vamos imaginar uma cena. Ele está entrando agora aqui, neste lugar. Roupa branca. Com seu avental branco. Nessa sala de cirurgia. Ele está entrando aqui, está vendo você. E Ele é a única autoridade na terra para fazer transplante. Sabe por quê? Porque Ele tem um nome que está acima de todo nome. E a este nome todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente querida, o nome dEle, o nome desse médico é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o médico dos médicos, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele vence os demônios, Ele cura doenças, Ele traz vida, Ele traz restauração. É Ele que salva, é só o Senhor. E Ele não veio condenar o mundo, mas Ele veio salvar o mundo. Ele veio salvar a mim e a você, meu irmão, minha irmã. Ele não veio esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega,
Não, meus irmãos, mas Ele veio a este mundo para trazer vida e vida com abundância. Receba nesta noite a vida abundante que Jesus tem a dar para mim e para você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E vou dizer mais, quando Ele faz o transplante, quando esse médico põe a mão, ninguém morre na mesa de cirurgia. Ninguém morre nas suas mãos. Pelo contrário, quando Ele opera uma pessoa, meus irmãos, Ele traz vida, Ele traz restauração, e a pessoa sai daquela mesa de cirurgia vitoriosa com um coração novo e regenerado para a glória de Deus. Oh, meus irmãos, talvez você pergunte, você diga aqui nessa noite, poxa, mas Ronaldo, eu quero marcar essa cirurgia. Onde que eu marco? Aonde que eu vou marcar? Que horas vai ser? Como é que eu faço? E eu te respondo que essa cirurgia, meu irmão, minha irmã, vai acontecer aqui, nesta casa, neste hospital. Hoje, neste lugar. Dentre muitas definições, presta atenção, dentre muitas definições do que é a igreja é um lugar de tratamento de gente. É aqui, é neste lugar, que este médico, cujo nome é sobre todo nome, vai operar você. Ele vai tirar tudo aquilo que está sujo, vai limpar. Tudo aquilo que está petrificado, machucado, marcado, endurecido, vai tirar tudo isso e vai colocar um coração de carne. É isso que Ele vai fazer. Veja, a profecia de Ezequiel, meus irmãos, é para hoje, é para este tempo. É para o tempo da graça. É para quando o Senhor chega e diz, meu filho, minha filha, eu sei do que você está vivendo. Meu filho, minha filha, eu sei do que você está passando. Eu conheço as tuas dores. Eu conheço as tuas lágrimas. Eu conheço o teu cativeiro. Eu quero te curar. Eu quero libertar você. Eu quero te dar um coração novo. Meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem com vocês para participarmos da mesa do Senhor. Quem sabe hoje é o dia da tua cirurgia. Você está preparado? Você está preparado? Ah, Ronaldo, eu vim aqui tão despreparado, nem imaginava, mas eu quero já fazer a cirurgia. Faça. É seguro. É seguro. Não tem problema. Não vai ter infecção. O milagre vai ser completo na sua vida. Porque a mão do médico dos médicos é uma mão de milagres. São mãos que curam, que levantam, que restauram. É hoje, meus irmãos, que Deus vai operar, que Ele vai limpar o seu coração dos teus traumas, das tuas marcas, das tuas dores, das tuas mágoas. E Ele diz, eu vou tirar esse coração de pedra, e eu vou te dar um coração de carne, um coração sensível, um coração novo, um coração transplantado, um coração inteiro, um coração sarado, um coração santo, um coração regenerado, um coração segundo o meu coração, diz o Senhor. É isso que Ele vai fazer nesta noite. Talvez você reconheça hoje, você diga, eu preciso disso, Ronaldo. Eu preciso desse transplante na minha vida. Urgente. Eu preciso desse coração e somente Deus pode realizar esse milagre. Eu reconheço que só Ele pode realizar. Porque o meu coração está tão duro, Ronaldo. Meu coração está tão petrificado, incrédulo, sujo, distante de Deus. Eu preciso hoje, nesse primeiro encontro de 2021, para começar bem o meu ano, eu preciso desse transplante de coração. Eu preciso de um novo coração. Se isso acontecer nesta noite, tudo vai se fazer novo. Tudo se fez novo. Tudo se fará novo daqui para frente. As coisas velhas ficarão para trás e tudo vai se fazer novo na sua vida. Você crê assim? Você deseja verdadeiramente esse novo coração? Deus quer realizar esse transplante. Agora, Ele quer fazer isso. Ele quer ser o Senhor da sua vida.
Só Ele pode preencher os vazios do seu coração e da sua alma. Creia nisso. Não é o dinheiro, não são as conquistas materiais, não são os seus relacionamentos que preenchem. Tem muita gente frustrada porque tem se apoiado nisso, achando que o que preenche a sua vida, o seu coração, são os relacionamentos. É o dinheiro que tem, são as coisas que possuem. Nada disso vai preencher os vazios do seu coração e da sua alma, porque quem preenche é só Jesus. Só Ele faz a diferença na sua vida. Ele quer ser Senhor da sua vida. Hoje Ele vai realizar a maior cura e o maior milagre na sua vida, se você quiser. Se você der um passo de fé, Ele não vai obrigar ninguém, porque Ele não atropela ninguém. Não, Ele não faz isso. Ele não manipula. Não. Você tem liberdade para escolher. Você ouvindo essa palavra, você pode dizer: puxa vida, eu preciso. E se você disser para Deus hoje: eu preciso, Pai, deste coração, desse transplante de coração, você pode ter a plena convicção que Ele vai realizar o milagre, porque Ele não arromba a porta do seu coração. A Bíblia diz que Ele bate. Se você ouvir a voz dEle e você abrir a porta, Ele vai entrar e o milagre vai acontecer na sua vida e na sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você e a sua casa serão alcançados pela graça de Deus. Que Ele seja louvado nessa noite pelos séculos dos séculos. Amém. Louvemos ao Senhor.